faz repousar seguro, me leva para as águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O seu amor e sua bondade me seguirão para todo sempre. O seu amor e sua bondade me seguirão para todo sempre. Estarei na casa do Senhor, pois o Senhor é o meu pastor, pois o Senhor é o meu pastor, pois o Senhor é o meu O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar seguro, me leva para as águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerá. seu amor e sua bondade me seguirão para todo sempre. O seu amor e sua bondade me seguirão para todo sempre. Estarei na casa do Senhor, pois o Senhor é o meu pastor, pois o Senhor é o meu pastor, pois o Senhor é o meu Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar seguro, me leva para as águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O seu amor e sua bondade me seguirão para todo sempre. O seu amor e sua bondade me seguirão para todo sempre. Estarei na casa do Glória a Deus, está entrando no ar mais um programa Enlace Missionário. Evangelizar o Sul é a nossa missão. E nessa tarde está falando com você aqui o missionário Josenito Perosa, e está junto comigo o pastor Juan, né? Não é o pastor Nerceli. O pastor Nerceli é o nosso líder, né? Nós já estamos acostumados aqui a mandar um abraço para ele. Mas hoje está conosco aí o pastor Juan, da cidade de Caciqui, o pastor que pastoreia a igreja Luz para os Povos ali da cidade de Caciqui. Missionário que veio, né, lá do Uruguai para fazer missões aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. É um missionário transcultural, né? Aleluia! Então quero desde já saudar aí o pastor Juan. Boa tarde, pastor Juan, Deus abençoe. Boa tarde, meu irmão Joselito. Para nós é uma grande honra de estar participando desta programação, nesta tarde, juntamente com vocês aí. Quero mandar meu abraço muito especial para o bispo Danilo, pastor Fábio, nosso líder, pastor Nerceli Pereira, e todos os demais pastores aí da Luz para os Povos, Alegrete, o pastor Arley,
o pastor Mário, todos os pastores aí da cidade de Alegrete, um grande abraço para ele, a nossos irmãos, a todos nossos amigos que nós temos aí, são muito queridos e amados por nós. Cada vez que nós temos a oportunidade, agora já faz um tempo devido a esta pandemia, de nós podermos chegar aí até Alegrete, somos muito bem recebidos, somos muito bem tratados, até algumas vezes voltamos até com os filhos demais para Caciqui. Então é uma alegria muito grande estar entrando em contato com vocês aí e poder mandar um abraço virtual para todos nossos irmãos e amigos aí na cidade de Alegrete. Amém, glória a Deus, né? Seja bem-vindo, Pastor Juan. Eu quero anunciar para todos que nos assistem, né? Todos que nos ouvem também aí na Rádio Resposta, que o Pastor Juan agora às sextas-feiras estará todas as sextas-feiras trazendo aí uma palavra de Deus aí ao programa, né? Enlace Missionário. Evangelizar o Sul é a nossa missão. E o Pastor Juan está lá na cidade de Caciqui aí com essa missão, né? De evangelizar aquele povo da cidade de Caciqui ali, levando a palavra de Deus para eles, para que todos, né? Todos daquela cidade se convertam em nome de Jesus, para que sejam salvos. E como sempre, né, nós falamos aqui, que estejam, né, na glória com o Senhor, no grande dia do Senhor. Porque nós sabemos e falamos sempre aqui, né, que todas as pessoas, elas são chamadas por Deus para pregar o Evangelho. E aquele que ainda não prega o Evangelho, tem uma missionária, não me lembro o nome dela, que diz aqui, que fala, né, que aquele que ainda não está pregando a palavra de Deus, ele é campo missionário. Então mesmo aqueles que estão dentro da igreja, que muitas vezes estão escondidos, estão crente 007, né, que ninguém sabe que ele é crente quando ele sai da igreja, esses ainda são campo missionário. Esses precisam compreender o chamado do Senhor para as vidas deles ainda, porque nós que somos chamados por Deus, todos nós compreendemos que nós precisamos pregar o Evangelho. A Bíblia diz, ai daquele que não pregar o Evangelho, né? Então, o Evangelho tem que estar no nosso coração, na nossa mente. Nós temos que estar sempre buscando palavras do Senhor aí, para trazer e para levar para as pessoas, para que elas sejam salvas da ira, né? Da ira de Deus que virá sobre toda a humanidade, aqueles que não aceitam o Senhor Jesus aí na sua vida, a ira de Deus virá sobre eles, o julgamento do Senhor. Então, nós precisamos alertar, né, todas as pessoas para que elas sejam livres, né, desse grande dia do Senhor, e que sejam arrebatadas para os céus aí quando o Senhor soar a trombeta. Aleluia! Queremos convidar você para estar conosco, né, num dos cultos da nossa igreja. Hoje, sexta-feira, né, 30 de abril de 2021, temos um culto ali na igreja da Vila Nova, né, com o pastor Fábio e a pastora Rô, às 19h30. Então, nós convidamos você para estar conosco num desses cultos, né? Esse de sexta-feira. Sábado também temos culto ali de jovens, ali na igreja sede. Convidamos você também para estar conosco, 19h30. Domingo temos o nosso culto de Santa Ceia. Você pode ir também, você que ainda não é batizado, você pode ir para conhecer, né, para saber aí como acontecem as coisas aí no reino de Deus, né, dentro da igreja, como as coisas funcionam, né, dentro da igreja. A Bíblia diz que todos nós, né, devemos cear a ceia do Senhor para que a gente se lembre
do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Quando bebemos o sangue, quando bebemos o suco, né, nós estamos bebendo o sangue de Jesus. Quando comemos o pão, nós comemos da carne de Jesus, simbolicamente, obviamente, né? Mas o Senhor diz para fazermos isso para todo sempre, até que Ele volte, né, para essa terra. Então, para que nós nos lembremos do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Convidamos você, então, domingo, 9 da manhã e 18 horas, para estar num dos cultos ali de Santa Ceia do Senhor. Lembrando que o ônibus, haverá o ônibus para o pessoal aqui da Zona Leste, somente no culto das 18 horas. Então, você que não tem, né, como ir, não tem transporte, você pode ir no culto das 18 horas, que haverá ônibus para todas as pessoas aqui da Zona Leste. E também no nosso culto de terça-feira, culto de oração, também haverá Santa Ceia, no culto de terça, 19h30, e também no culto de quarta-feira, pela manhã, às 9 horas, ali na igreja sede. Todos os cultos de Santa Ceia são ali na igreja sede. Aleluia! Queremos convidar você também para estar ajudando, né? Estamos numa campanha de arrecadação de alimento até a próxima sexta-feira. E o pastor Nerceli falou que nesta semana, né, já começamos hoje a arrecadar aí para o pastor levar lá para a cidade de Caciqui, né? Aproveitando que o pastor Juan está aí, o pastor Nerceli está arrecadando esses alimentos para levar lá para a cidade de Caciqui, que tem muitas pessoas necessitadas. E o pastor Juan vai falar, ele está mais a par, né, de tudo isso, ele vai falar para você agora, vai te mostrar, vai falar qual é a situação aí das pessoas da cidade de Caciqui, e você pode sim, em nome de Jesus, ajudar com o alimento. Não precisa ser uma cesta básica, não. Se você tiver arroz, azeite, açúcar, farinha, tudo que você tiver aí, que você quiser doar, você pode nos chamar. Temos aqui no nosso Face o número de telefone, tem também aí o meu WhatsApp, está aí na descrição do vídeo, o meu número do WhatsApp. Você pode também usar esse número de telefone para fazer uma transferência pelo Pix. Você pode usar o QR Code que está na tela aí do seu celular ou do computador. Você tem várias maneiras de você ajudar. Então, se você quiser ajudar, entre em contato conosco, que nós estamos aí prontos para buscar onde você estiver. Você não vai ter trabalho nenhum. Você só vai nos ligar e a gente vai buscar aonde for. Então, pastor Juan, gostaria que o senhor falasse aí e chamasse o pessoal, né, para doar. Conta aí a situação das famílias aí da cidade de Caciqui. Amém, meu irmão. Vamos aproveitar, então, nós estamos trabalhando aqui na cidade de Caciqui com um projeto que nós temos chamado de Alimento e Vida. Nós, hoje, sexta-feira, nós estamos indo para uma vila aqui que fica retirada da cidade, a Vila Cruzeiro. Nós estamos indo às 17 horas para lá. Minha esposa, neste momento, ela está preparando bolo e está fazendo um leite achocolatado. Então, nós levamos tudo isto uma vez por semana lá para essa vila. E estamos começando também 2 vezes por mês. Nós vamos fazer um risoto. Vamos fazer 100 pratos, vamos preparar 100 marmitas e vamos distribuir entre os 2 bairros, que é a Vila Popular, aqui onde nós estamos morando, 50 marmitas para a Vila Popular e 50 para a Vila Cruzeiro. Claro que isto nós fazemos um trabalho vendo quantas pessoas mais ou menos tem em cada lar. Isto vai alcançar aproximadamente umas 20 famílias. Não temos para fazer para todo um bairro, seria muito trabalho mesmo.
não temos material humano nem tampouco econômico para fazer tudo isso. Mas com 100 pratos nós alcançamos a 20 famílias cada 15 dias. Vamos fazer 2 vezes por mês esse trabalho. O leite, sim, vai ser todas as semanas ali na Vila Cruzeiro, assim como também aqui na Vila Popular. Antes da pandemia, para terem uma ideia, nós dávamos leite aqui na igreja. Então nós compartilhávamos uma palavra, fazíamos um teatro, trabalhávamos com as crianças aqui neste lugar. Nós tínhamos de 30 a 40 crianças todo domingo aqui na igreja para vir tomar um copo de leite, comer um pedaço de bolo e poder também ouvir uma palavra. Surgiu a pandemia e tudo isso teve que ficar meio limitado. Agora, como deram uma certa liberação, aí nós conversamos com as autoridades daqui e eles nos liberaram, sim, mas para nós levar o alimento. Ainda não nos autorizaram a que nós possamos reunir um certo grupo de crianças para poder levar a palavra para elas. Mas creio que já em muito breve nós já poderemos estar fazendo isso novamente. Então aqui basicamente que nós necessitamos é leite, farinha e açúcar. Em casa sempre estão chegando pessoas aqui pedindo alimentação. Não é estranho de que de um momento a outro possa chegar alguém, bater e levar alimentação. Teve um mês que até minha esposa ela vai dando, até um mês faltou até para nós praticamente chegamos, quando fomos olhar o que nós tínhamos, já praticamente estava tudo limpo, porque tem uma necessidade muito grande na cidade de Cacequi, não somente em Cacequi, eu acredito que em Alegrete também. Devido à pandemia, tem muitas pessoas que estão necessitando, e eu tenho visto o trabalho que estão fazendo aí também, levando uma mini cesta básica para essas pessoas. Então, é muita gente passando necessidade. Porém, Cacequi tem uma diferença, aqui não tem trabalho. Cacequi não tem trabalho. A fonte de trabalho em Cacequi é a prefeitura. Então, você sabe como é a prefeitura, como é que funciona politicamente. São aqueles que são do lado do partido político e os outros sempre vão ter que esperar até que o partido deles possa ganhar para que tenham uma oportunidade dentro da prefeitura. Não deveria ser assim, mas acontece e é assim. Então aqui principalmente as pessoas trabalham em lavoura, no comércio, e é isso, não tem muitas fontes de emprego. Então as pessoas vivem de bico. E com toda esta parada que teve na construção civil, tudo parou. As pessoas que vendiam na rua, que vendiam seu lanche, que vendiam isto, que vendiam aquilo, tudo parou. Então tem muita gente necessitada mesmo. E nós focamos mais nas crianças, porque as crianças são as que sofrem mais. E uma criança com fome, ela não vai poder estudar e muito menos ela vai querer ouvir nós falar de Deus para ela. Então, teve um homem chamado William Watt, que fundou aí, que foi o que criou uma organização que é baseada nisto. Ele dizia que ele não podia pregar para uma pessoa quando aquela pessoa estivesse com fome. Então, ele preferia primeiro alimentá-la e depois falar de Jesus para ela. E nós queremos fazer isso com as crianças. Primeiro alimentar as crianças e logo falar de Jesus para elas. Mostrar o amor de Cristo através da igreja, daquilo que nós podemos fazer por cada uma dessas crianças e por aquelas pessoas também, logicamente, idosas que estão passando por necessidades. Nós somente temos a agradecer todas as cooperações que têm vindo aí da cidade de Alegrete. Agora está se aproximando já o inverno e porque está mais ou menos aí dando a entender, vai ser um inverno muito duro. Então também vamos necessitar roupa, abrigo para essas crianças que andam. Para aqueles que não conhecem aqui, não é? O pastor Darcili conhece muito bem a situação daqui. Crianças no inverno andam descalças aqui na rua. Crianças no inverno andam de calçãozinho curto, porque não tem, lamentavelmente não tem o que vestir. Então tem situações que realmente traz um grande desconforto para nós como igreja e às vezes nós sentimos limitados de não poder
ajudar essas pessoas. Mas, quando o corpo de Cristo se une, e cada um de nós poder cooperar, tanto para cá, para Cacique, como para Alegrete ou qualquer outra cidade. Eu sei que o WhatsApp da Rede de Missões, ele tem pessoas de várias cidades, de vários municípios e até fora do Rio Grande do Sul. Então tem muita necessidade, mas se a igreja, nós como igreja, nós unir e cada um cooperar com um pouquinho de cada coisa, nós estamos fazendo missões também. Às vezes as pessoas pensam que fazer missões é ir, pregar, evangelizar, cantar, fazer piada, mas nisso também nós estamos fazendo missões e demonstrando o amor de Cristo que deve de estar no nosso coração. Se nós não mostramos os frutos do Espírito Santo, as pessoas não vão se converterem ao Senhor. Então, vamos praticar empatia, vamos em frente e vamos ajudar esse povo necessitado de alimento, mas também do alimento espiritual, que é o mais importante para a transformação da vida deles. Amém, pastor. E eu gostaria também que o senhor convidasse aí o pessoal da cidade de Caciquia, né? Hoje tem culto, né? Que eles estejam aí visitando o culto aí, em nome de Jesus. É verdade, hoje temos culto a partir das 18h30 aqui na igreja, ainda estamos com espaço limitado. Nosso espaço físico aqui não é muito grande, nós temos a disponibilidade de 15 cadeiras, mas estamos convidando, as pessoas podem vir aqui, nós abrimos janelas, é bem arejado, tem o álcool gel, tem todas as condições, que cada um traga a sua garrafinha com água, a sua máscara, o banheiro da igreja nós interditamos para que não tenha problema também, então tratamos de que seja um lugar seguro. Está a presença de Deus, é mais que seguro, ainda não é a presença de Deus, está onde 2 ou 3 se reunirem, ali vai estar a presença do Senhor. Então ali não tem lugar para esse vírus maldito que saiu lá do inferno, muito em breve ele vai ter que voltar lá para o inferno de novo. Então convidamos as pessoas para que venham, que congreguem. Tem uma coisa curiosa, meu irmão Nito. Muitas vezes eu converso com as pessoas e elas dizem assim: eu não vou na igreja porque, viu, com esse vírus, eu tenho tanto medo, porque não... Mas por aí sai na rua, encontra elas no mercado, encontra na praça, encontra na casa dos amigos, encontra no churrasco, por tudo quanto é lado. Mas na igreja não. Então parece que a igreja hoje é o grande vilão de tudo isso, quando na realidade é onde está a solução para o nosso problema. Convidamos então para hoje, 18h30, estar aqui na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. As pessoas dizem, né, aqui a gente já ouviu também falarem, né, que não vão na igreja por causa desse vírus, mas muitos pegaram o vírus, né, no mercado, na farmácia, na rua, né, porque andam na rua passeando com o cachorrinho, tomando mate, mas na igreja eles não querem, porque não pode. Não pode aglomerar, mas andam aglomerando nas praças, né? Então, é isso mesmo, as pessoas arrumam desculpa, na verdade, né? E infelizmente, pessoas que já estiveram dentro da igreja arrumam desculpa, elas sabendo que lá na igreja é o hospital, né? Lá é um hospital para que as pessoas sejam curadas. E como o senhor disse, né, na presença de Deus, né, esse vírus não vai ter chance. Então, nós precisamos ter fé no nosso coração, mas nós precisamos também tomar todos os cuidados. Tanto é que aqui na cidade de Alegrete foi comprado um equipamento para sanitizar a igreja ali, né? E uma vez por mês é aplicado um produto ali que ele tem a duração exatamente de mais ou menos um mês. Daí nenhum vírus, nem vírus da gripe, nem vírus do Covid, né? Nenhum tipo de vírus consegue sobreviver àquele ambiente que foi aplicado o produto, né? E dura um mês. Então, depois de aplicado, a igreja fica um mês ali sanitizada, né? Não tem problema.
E ali então é muito mais seguro do que você estar transitando pelos parques, você está nas lojas, né? Que a gente vai ali, principalmente nesses dias que tem comemorações, né? Nessas datas festivas, a gente vai aí nas lojas e está cheio de gente, né? A gente vai no mercado, a gente vai no banco, né? Tem filas e mais filas. Então, e as pessoas acham que na igreja que eles vão pegar o vírus. Acabam deixando de congregar, né? E aí o inimigo, né? Cabeça vazia, né? É oficina do diabo. Tem aquele ditado, né? No meio cristão, né? E é uma verdade. As pessoas com a cabeça vazia não estão ouvindo a palavra de Deus, aí o inimigo se acampa, né? Infelizmente, mas esperamos que as pessoas mudem, né? Que elas vejam realmente que só ouvindo a palavra de Deus, né? Aqueles que já ouviram, eles sabem, mas que eles caiam em si, né? Que eles precisam estar ouvindo a palavra de Deus. Lá na igreja a gente tem todos os cuidados, aí em Caciqui também, o senhor já falou que tem todos os cuidados aí, né? Com relação a álcool gel, distanciamento, fechou os banheiros para que não haja contágio, né? E se a pessoa precisar usar o banheiro, ela pode, depois que sair do banheiro, ela novamente passa o álcool em gel, né? Eu não vejo contaminação assim com relação a usar o banheiro, porque é só a pessoa fazer a higiene direitinho, né? Depois que ocupar o banheiro, que não tem problema. Passa o álcool gel, usa toalha descartável, né? Ou até pode usar uma toalha comum e depois passa o álcool gel, não tem problema, desde que ela tenha essa consciência de que precisa, né, usar de todos os meios para combater esse vírus e não infectar a si, né, e as outras pessoas. Amém, pastor? Amém. Ei, meu irmão. Então, agora já estamos a 14 horas e 2 minutos. Esse é o momento, então, da palavra que o senhor vai compartilhar com a gente aí nessa tarde. Então, entrega o microfone aí para o senhor e que as pessoas abram o coração, né, e recebam da palavra de Deus e que essa palavra venha, em nome de Jesus, dar muito fruto aí para a glória de Deus. Amém, pastor? Amém, meu irmão. Muito obrigado, então. Que Deus abençoe. Que Deus venha abençoar a todas aquelas pessoas que estão assistindo e aqueles que vão assistirem depois esta programação. Eu quero compartilhar com vocês nesta tarde uma palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo número 8. Evangelho de João, capítulo número 8, onde é uma passagem bastante conhecida por todos nós, onde fala da mulher adúltera. Mas veja bem, ali nós temos muitas coisas para nós aprender. A partir do versículo número 1 do capítulo número 8, a palavra de Deus diz que Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus, assentado, os ensinava. Então nós começamos esta palavra de Deus com o seguinte: Jesus tinha como eu poderia dizer, a vida dele era assim, como um princípio que ele tinha, todas as oportunidades que ele tinha, ele ia para o Monte das Oliveiras fazer o quê? Orar. Ele ensinava durante todo o dia. E nós vamos encontrar isto na palavra de Deus. Ele ensinava durante o dia, mas sempre que ele podia, ele ia para o Monte das Oliveiras ali a orar, se fortalecer, buscar a presença de Deus. Ali temos vários eventos importantes que aconteceram na vida de Jesus ali no Monte das Oliveiras. Lembrando que foi do Monte das Oliveiras que ele subiu para os céus. E é no Monte das Oliveiras onde ele vai colocar os seus pés logo quando ele retornar à terra, juntamente com a sua igreja. Então Jesus, depois de ter estado no Monte das Oliveiras durante a noite, de madrugada
ele volta novamente para a cidade, ele volta para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e está ali ensinando no templo. Está ali pregando a palavra, está ensinando princípios bíblicos, está ensinando princípios de vida, está fazendo com que as pessoas venham conhecer a vontade de Deus para a vida delas, assim como também, como era de prática dele, ali estaria curando enfermos, ali os endemoniados estariam sendo libertados, enfim, ali estava Jesus ministrando a palavra e os milagres acontecendo ao redor dele, ali já de madrugada, ali no templo. O que acontece? Quando menos esperam, toda aquela multidão que está reunida ali, se vê surpreendida por quem? Pelos fariseus. Os fariseus vêm vindo, os fariseus e os escribas trazem ali para aquele lugar uma mulher. Mas nós devemos de saber o quê? Quem eram os fariseus e quem eram os escribas? Os fariseus eram nada mais nem nada menos que aqueles homens responsáveis por ensinar a palavra de Deus para aquele povo. Eram os homens que tinham que transmitir a lei de Deus. Só que o que acontece? Eles tinham adulterado aquela palavra. Eles tinham adulterado a palavra. Eles estavam colocando tradições. Eles colocavam carga sobre o povo que eles mesmos não podiam carregar. Então isso, se nós trouxer para os nossos dias de hoje, nós vamos ver também que nos nossos dias de hoje ainda existem muitos fariseus, os escribas. Os escribas eram aqueles que estavam ali, os que liam a lei, aqueles que escreviam, que faziam documento, que faziam tudo. Nem todo fariseu era um escriba, nem todo escriba era um fariseu. Mas este grupo eram os que formavam ali, vamos dizer assim, a liderança religiosa de Jerusalém. Agora, eles encontram, nesse momento, na madrugada, uma mulher que estava no adultério. Ela estava, então, ali no adultério. A palavra de Deus diz, no versículo número 3, que os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Veja bem, esta mulher foi surpreendida em adultério. Vamos imaginar, Marcos, estes homens, eles estavam tão preocupados com acusarem a Jesus de alguma coisa. Eles queriam encontrar um defeito em Jesus. Eles queriam era se desfazer de Jesus. Sabe por quê? Porque onde Jesus chega, ele traz liberdade. Não é em vão que a palavra de Deus, aqui mesmo, no capítulo 8, verso número 32, diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É o próprio Jesus. Eu lamento muito por Pilatos, quando ele teve a oportunidade de ter uma resposta direta do nosso Senhor Jesus, quando ele pergunta para Jesus, diz: e o que é a verdade? E dá meia volta e vai conversar com os judeus. Você foi para lá com aquele povo, deixou Jesus dali. Ali estava o autor da verdade, ali estava o autor da vida. Ali ele poderia ter tido sua vida transformada naquele momento. Agora, estes homens que eram responsáveis por ensinarem a verdade, eles queriam então destruir a Jesus. Por quê? Porque eles não estavam ensinando como deveriam de ensinarem o povo. Então, a palavra de Jesus batia de frente com eles. A palavra que Jesus estava trazendo naqueles dias estava incomodando o coração deles. Eu me atreveria até a dizer que a própria consciência deles estava acusando eles de que eles estavam errados. Mas é como aquele, sabendo que está errado, mas aquele orgulho que cria uma fortaleza que é impenetrável na vida do ser humano, não permitia eles transformarem a sua vida e poderem aceitar aquela palavra de Jesus com bom grado. Nós temos alguns exemplos de alguns que se aproximaram de Jesus, como Nicodemos, por exemplo, mas a grande maioria dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, eles não queriam saber de Jesus. Eles queriam ver Jesus morto. Eles queriam se desfazer de Jesus. Agora,
eles encontraram uma oportunidade. Encontraram uma mulher que ela foi encontrada no ato mesmo do adultério. Então, o que diz a lei de Moisés referente a isto? Lê em Levítico, no capítulo 20, no versículo número 10. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher que foram surpreendidos no ato do adultério, eles deveriam serem apedrejados até a morte na mesma hora. Ali, naquele momento, eles deveriam de serem apedrejados. Então, a pergunta é, por que os fariseus não apedrejaram esse casal? Primeiro, estava proibido as execuções de morte por os judeus, a não ser os romanos. Os únicos que podiam dar uma sentença de morte eram os romanos. Os judeus, eles não poderiam fazer isso, e muito menos os fariseus. Então, aquela mulher foi surpreendida no ato do adultério com o homem que estava com ela, então eles deveriam de serem mortos apedrejados no mesmo momento. Porém, como eles não podiam fazer isso, eles estavam omitindo essa parte da lei, mas eles quiseram levar esta mulher, primeiro, humilharam aquela mulher, porque quando retiraram ela supostamente daquela casa, aquela mulher, se estava no ato mesmo do adultério, aquela mulher estaria com poucas roupas. Ela deve ter saído enrolada num lençol. Ela não foi levada delicadamente até a presença do Senhor. Talvez ela foi de arrastro, alguns delas já devem ter empurrado, e como é de prática no ser humano, é muito mais fácil acusar os outros do que ver os nossos próprios defeitos. Então, muitos daqueles homens que iam ali, daquela turma, daquela multidão, que ia levando aquela mulher, devem ter empurrado ela, devem ter puxado seus cabelos, devem ter jogado ela no chão, levaram ela ali diante de uma multidão maior, onde estava Jesus, ensinando a palavra de Deus, e colocam ela em pé diante de todo aquele povo. Vergonha para aquela pobre mulher. Aquela mulher, cada vez ela estava mais envergonhada do que estava acontecendo ali. Aquela mulher, ela estava ali totalmente em pânico, desesperada. Imagine numa situação dessas, uma multidão na sua volta que estavam desejando a morte dela, e já alguns com as pedras na mão para lançar contra aquela mulher. Já queriam vê-la morta. Agora, ali tem uma coisa curiosa, recém eu citei Levítico capítulo 20, verso número 10, onde a palavra de Deus diz que o homem e a mulher que forem encontrados no ato do adultério deveriam ser apedrejados. Cadê o homem? Aonde estava o homem? Por que eles levaram a mulher? Por que eles levaram somente a mulher e não levaram o homem também? Sabe de uma coisa? Até hoje, nos nossos dias de hoje, quando o adultério comete o homem, muitas vezes até tratam de esconder o pecado, justificar o pecado, colocando a culpa na mulher. Agora, quando o ato é cometido pela mulher, ninguém esconde e todo mundo acusa. E ninguém trata de encontrar a causa ou a solução do problema. Todo mundo acusa. Agora o homem não, porque parece que para o homem aquilo está dando um status, está dando ali, eu sou machão, eu sou fulano, eu isto, eu aquilo, esquecendo, e eu estou falando para pessoas cristãs, estou falando para pessoas que frequentam a igreja, que carregam a palavra de Deus, que leem a palavra de Deus, que leem o livro de Provérbios, onde nós alerta sobre o adultério, onde nós alerta sobre a mulher adúltera. E esta mensagem é para homens, é para nós os homens. A mulher adúltera, o único que ela quer é te saquear. Ela não quer o teu amor, é que ela quer te saquear. O que ela quer é te destruir. Agora, voltamos para esta mulher. Ela estava ali parada no meio daquela multidão. E eles ali vêm e falam para Jesus e dizendo para Jesus, na lei de Moisés, versículo número 5, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? O que tem a dizer?
na lei de Moisés está nos dizendo que essas mulheres sejam apedrejadas. Então, por que já não tinham apedrejado? Pela questão de que eles não podiam apedrejar pela lei romana, que não permitia que eles fizessem isso. Agora, eles queriam levar este problema para Jesus. Se Jesus mandar apedrejar a mulher, ele vai ser acusado pela lei romana de ter feito uma revolução, ter se levantado em contra a lei romana e executado uma pessoa. Então, isto para eles ali era um bom gancho para que os romanos pudessem prender a Jesus e assim então tirar Jesus do meio. Assim então eles esquecerem de Jesus e para que Jesus não viesse mais a perturbá-lo, para que as palavras de Jesus não viessem mais a acusá-los e eles puderem ficarem livres e continuarem fazendo as coisas que estavam fazendo no templo, que eram coisas corruptas, que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então, se Jesus dissesse, sim, a lei de Moisés ordena que esta mulher seja apedrejada, eles perguntam, uma pergunta cheia de intriga, uma pergunta cheia de maldade, de malícia, que eles estão fazendo para Jesus. E tu que dizes sobre isto? Muitas vezes, vamos aproveitar este gancho, muitas vezes quando alguém vai falar do seu líder, e começa a falar e a murmurar do seu líder, e ali ele larga aquela palavra. E tu que tu acha de tudo isso? Tu acha que ele está certo? Tu acha que ele está correto? Ali aquela pergunta sempre com intriga, buscando coisas para poder acusar a outra pessoa. Outra coisa, Jesus era conhecido por ter compaixão das pessoas. Se nós lemos da palavra de Deus todos os evangelhos, nós sempre vamos encontrar a palavra compaixão antes do milagre. Jesus teve compaixão das multidões e mandou os discípulos comprar pão para ela. Jesus teve compaixão de Bartimeu e curou Bartimeu. Então, Jesus sempre teve compaixão pelas pessoas e Deus continua tendo compaixão pelas pessoas. Tem uma palavra lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 22, se não me engano, diz que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, Jesus era conhecido também como uma pessoa que sabia muito bem o que era a misericórdia. E no começo disto, anteriormente eu estava falei ali, fiz uma fala sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. Quando o cristão verdadeiro tem os frutos do Espírito de Deus, ele vai demonstrar compaixão, ele vai demonstrar amor, ele vai demonstrar benignidade, ele vai demonstrar tudo aquilo pelaquela pessoa pecadora. Porque a palavra de Deus não nos ensina a nós condenar aquelas pessoas que estão lá no mundo. O que nós temos que fazer é levar a palavra de Deus para elas. Quem condena Deus, nós temos que fazer o nosso trabalho. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós escolhemos também para quem nós vamos pregar a palavra de Deus. É até uma coisa engraçada de nós querer escolher para quem vamos pregar a palavra de Deus. Nós parece que queremos direcionar as pessoas, aquelas que nós queremos, para que Deus venha ter compaixão desta. Que, neste caso, os fariseus, aqueles que trouxeram esta mulher, eles estavam longe de ter compaixão por estas mulheres. Então, ali vem uma coisa, eles eram os responsáveis por ensinar a palavra de Deus ao povo. Eram eles que estavam no templo, eram eles que estavam na sinagoga, junto com os escribas e os saduceus e outros mais. Mas eram eles os que tinham que ensinar ao povo, eram eles que tinham que dar um exemplo de misericórdia, de compaixão, de amor pelo próximo. Nós, como crentes, hoje em dia, eu duvido, muitas vezes eu vejo as pessoas assim, já aquela pessoa está cheia do Espírito Santo, porque ela fala em língua, porque ela dá revelação, porque ela faz isto, porque ela faz aquilo. Porém, ela não demonstra nenhum fruto do Espírito Santo de Deus. Ela não tem amor, ela não tem compaixão, ela não tem paz, ela não tem misericórdia, ela não tem benignidade, ela não tem longanimidade.
não tem nem sequer um fruto do Espírito Santo de Deus. Então, como essa pessoa pode estar cheia do Espírito Santo? São coisas para nós perguntar. São coisas para nós analisar a nossa vida espiritual. Eu sempre falo para os irmãos aqui que a palavra de Deus, ela é como se fosse um espelho. Pela manhã, quando nós levantamos, nós arrumamos, ou mais ainda, se vamos sair, nós paramos frente ao espelho e olhamos o nosso cabelo, arrumamos o nosso cabelo para poder, antes de vir aqui, eu me dei uma olhada lá no espelho, olha como está a barba, como está o cabelo, não sei se está muito bem, mas se dá uma olhada no espelho antes de fazer determinadas coisas. Só que nós nós olhamos para nós mesmos antes de acusar a outra pessoa. Antes nós não fazemos uma análise da nossa própria vida. Poxa, esse irmão está cometendo tal pecado. Eu vou falar com ele. Mas e eu? Como estou? Como está minha vida perante Deus? Será que eu não estou fazendo o mesmo que ele? Porque o ser humano tem uma coisa. Sempre nós queremos justificar os nossos erros em cima dos erros do outro. Porque o outro fez, eu também vou fazer. Sabe? Assim, não saindo do tema, mas para que você possa entender. No meu país, do Uruguai, sai um governo, entra outro governo. E é de prática. Todo governo que entra no Uruguai, ele entra e o primeiro que eles dizem é, quando não pode fazer nada, quando não tem a solução para os problemas, eles dizem assim: recebemos essa herança maldita. E muitas vezes nós atuamos assim também, dentro da igreja. Porque fulano fez, eu também posso fazer. Ou porque fulano fez, e aquele está fazendo, eu não posso fazer nada. É verdade que eu não posso fazer nada. O que vai fazer vai ser Deus, através do poder do seu Espírito Santo de Deus. Mas nós temos o nosso dever de velar pelos nossos irmãos. Nós temos o dever de ensinar a palavra de Deus para eles sem adulterá-la. Então, nós temos esse dever. Então, amados, voltando novamente para a nossa mensagem, senão vou me ir pelas ramas e não vai dar o tempo. O Senhor, que tem a dizer? Versículo número 6, ali está a resposta. Eles diziam isto, tentando-o para terem de que acusar. Eles queriam acusar a Jesus de alguma coisa. Ou queriam acusar a Jesus com os romanos, queriam acusar a Jesus com o povo, não sei. Talvez depois iam dizer, viu? Como acontece nos nossos dias de hoje também, são coisas engraçadas. Viu? O irmãozinho tão bonzinho, aquele que andava contigo e agora te passou para trás. Viu o irmãozinho que pregava lá na igreja e agora se revelou um verdadeiro lobo? Tu viu? Era isso o que Deus queria fazer. Era isso que eles queriam fazer. Sabe, a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, falando das bem-aventuranças, diz: bem-aventurado quando vos injuriarem e dizerem toda classe de males contra vocês, mentindo. Essa é para nós anotar, mentindo. Agora, quando dizem, e é verdade, aí nós temos que rever alguns princípios da nossa vida. Eles queriam acusar a Jesus, então era isso que eles queriam fazer. Ah, Jesus, aquele que pregava amor, aquele que era tão bom, agora mandou matar a mulher, agora desobedeceu a lei dos romanos, agora nós vamos ficar encrencados com os romanos, porque nós vamos ser acusados também por culpa dele. Essa era a ideia dos fariseus. Porém, que diz a palavra de Deus, que Jesus estava ali então, o que ele fez? Inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ele se inclinou e começou a escrever ali na terra. Eu não sei, sinceramente, o que Jesus escreveu ali na terra. Tem muitas hipóteses, muitos argumentos. Jesus escreveu isto, escreveu aquilo. Eu não me atreveria a dizer o que Jesus escreveu, porque não está na palavra de Deus.
Então, se eu falar algo que Jesus não escreveu, eu estou adulterando a própria palavra. Eu não sei o que Jesus escreveu ali. O que eu sim sei é que ele inclinou a sua cabeça, começou a escrever ali na terra, parece como que dando um tempo para que eles viessem refletir, para que eles viessem pensar se aquilo que eles estavam fazendo estava certo ou não. Jesus deu um tempo para aqueles homens. Esse é o melhor argumento que eu encontro. Ele deu um tempo para eles reverem a situação. Assim como Jesus está dando um tempo para nós, assim como Jesus está dando um tempo para a igreja, e senão ele já teria vindo, mas ele está nos dando um tempo para que nós venhamos alinhar algumas coisas. Ele está nos dando um tempo para que nós preguemos mais a palavra de Deus. Ele está dando um tempo para aquelas pessoas que ainda não ouviram a palavra de Deus, pela nossa culpa, pela nossa incompetência, pela nossa negligência. Ele está dando um tempo para essas pessoas. Então nós temos que entrar em ação, se nós queremos que Jesus venha logo, e começar a evangelizar mais e levar mais a palavra de Deus. Então ele estava dando um tempo para aqueles homens, para que eles viessem a refletir sobre a sua própria vida. Como Jesus ali estava escrevendo no chão e não tinha falado absolutamente nada para eles, diz no versículo 7, como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Eles insistiram, Senhor, eles deveriam estarem ali, viu? Aquela pessoa pesada que te pergunta uma coisa e tu está ali para esperar e está pensando que resposta e tu vai me responder ou não? Qual é a tua resposta? O que tu vai fazer? O que tu vai fazer com esta situação? O que tu vai fazer com isso? Que não tem paciência para esperar as coisas. Então Jesus ali olha para eles, se levanta e diz aquela frase que todos nós conhecemos, que ela é muito falada no mundo, porque o mundo fala de Jesus, porém não conhece Jesus. Falam essa frase, mas sem saber o contexto, sem saber o significado profundo que tem aquela palavra. Aquele que estiver livre de pecado, lance a primeira pedra. Eles esperavam essa resposta? Claro que não. Claro que não. Claro que eles não esperavam essa resposta. Aquela resposta foi como se fosse uma espada que fosse cravada no peito deles. Melhor ainda, na consciência deles. Aquele que esteja livre de pecado, lance a primeira pedra. Jesus já tinha dado um tempo para eles refletir. Agora ele foi direto. Agora ele foi ali na ferida. Ele foi no coração daqueles homens. Ele foi no coração do fariseu. O que tinha no coração daquele fariseu? Tinha ganância, tinha orgulho, tinha de tudo um pouco menos amor pelo próximo. Tinha de tudo um pouco menos amor pela palavra de Deus. Tinha de tudo. Mas ali então, quando Jesus lança aquela palavra, aquilo bateu no coração deles, bateu na consciência deles. Parece que foi um balde de água fria, viu? Quando nós usamos essa expressão, parece que me caiu um balde de água fria quando eu ouvi aquilo que veio de determinada pessoa. Isso deve ter acontecido com os fariseus. Eles devem ter saído dali depois, quando se reuniram, por lá eles... Jesus nos pegou direitinho. Aquilo foi como uma facada, foi como um balde de água fria quando caiu sobre mim. Aquele que te livre de pecado, lance a primeira pedra. E essa palavra continua falando para nós hoje. Antes de acusar o irmão que está em pecado, nós devemos te ajudá-lo a restaurar-se. O irmão Joselito, ele estava falando de que a igreja é um hospital, é um lugar de cura, é um lugar de cura da alma, é um lugar de cura do corpo, é um lugar de cura das emoções, é um lugar de cura. A igreja é um hospital, sim, e no hospital ninguém vai estar baixado no hospital se não estiver doente. Todos nós, independentemente do cargo que nós possamos ter no reino de Deus, nós temos que ser curados todos os dias.
Todos os dias nós pecamos. E se alguém se atreve a dizer, eu não tenho pecado, lá 1 de João está dizendo, aquele que falar que não tem pecado está fazendo Deus mentiroso. Porque o apóstolo Paulo em Romanos está dizendo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então nós não podemos falar, eu não tenho pecado. Eu tenho capacidade para julgar porque eu não tenho pecado. Eu tenho capacidade para acusar porque eu não tenho pecado. Esse é um pensamento dos fariseus. Esse é um pensamento totalmente errado, equivocado naqueles que professam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e que andam com a Bíblia debaixo do braço. E o mundo está cheio de fariseus, lamentavelmente, hoje, dentro dos nossos templos, dentro das nossas igrejas, por mais pequena que seja. Um dia eu conversava com o pastor Nerceli e ele falava, muitas vezes nós usamos o joio, porque o joio aparece mais, o joio quer aparecer mais, e o joio chama mais atenção que o trigo. Então nós equivocadamente, muitas vezes, cometemos esse pecado de usar o joio e deixar o trigo de lado. Mas naquele dia, quando Jesus vier, ele vai arrancar o trigo e o joio vai ficar reservado para o fogo eterno. Aquele que estiver livre de pecado, lance a primeira pedra. Que continua dizendo a palavra de Deus, está acabando o nosso tempo, Joselito. Que diz a palavra de Deus? E ali começa dizendo Jesus assim, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro e atirar pedra nela. Inclinando-se novamente, continua a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Nós da idade, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não te condeno, vai e não peques mais. A consciência falou mais alto. Querido irmão, ouça a sua consciência. Ouça a sua consciência. Quando algo está lhe dizendo aqui que está errado, vá para a presença do Senhor. Vá para a presença do Senhor antes que não seja tarde. E como disse Jesus, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aí seria outra mensagem. Que Deus abençoe sua vida e que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre você. E já vamos estar orando com você. Vamos dar tempinho aí para o nosso irmão Joselito. Amém, glória a Deus, que bênção essa palavra, pastor. Realmente, né, a gente tem que estar se policiando, né, na verdade, para que a gente não venha julgar as pessoas, né, porque há muito tempo eu já tenho pregado sobre isso, né. Eu me lembro ainda que o Paulinho, lá do Mato Grosso, ele estava aqui na nossa igreja, né? E eu já tinha consciência disso, porque eu me lembro que uma vez numa célula que a gente estava, eu falei sobre as pessoas, muitas vezes uma pessoa está passando do outro lado da rua, ela não olha para você, ela passa como se você nem tivesse ali, né? E aí o inimigo coloca no coração da pessoa lá, mas por que a fulano não me cumprimentou? Por que não me olhou? Tem alguma coisa comigo, né? As pessoas ficam julgando o comportamento da outra pessoa, mas elas não se colocam no lugar. De repente ela está concentrada em pensando em algum problema que ela pode estar passando, né? E ela está tão compenetrada naquele problema que ela não vê o que está acontecendo ao seu redor. Então nós não podemos estar julgando as pessoas por ações, né? O fulano passou por mim, nem me cumprimentou. O bispo lá nem me viu hoje no culto. O pastor, parece que eu nem estava lá.
E assim vai, a irmã, o irmão, né? A gente não pode estar julgando com essas coisas, porque ninguém é obrigado a enxergar todo mundo. Ah, eu passei pelo fulano no mercado e ele nem me viu. E daí, o que tem isso? O verdadeiro cristão, ele não julga as pessoas. Ah, se o fulano não me viu, amém. Ah, mas se eu quero ser visto por ele, então eu vou lá e cumprimento ele. Ó, fulano, eu tô aqui, ó. E aí, como é que tá? Tudo bem? A paz, né? Eu vou lá buscar o contato com ele, que pode que ele não tenha me visto. Mas nós precisamos estar sempre nos policiando, né? Graças a Deus eu tive já esse amadurecimento, né? Que ninguém é obrigado a ver todo mundo, ninguém é obrigado a estar cumprimentando todo mundo. Então, quando acontece às vezes comigo, eu não dou, nem ligo mais. Mas tem muitas pessoas que dão conta disso e elas exigem, né, que as outras pessoas vejam elas. Então, é uma necessidade, como falamos, né? A igreja é um hospital e as pessoas, se elas continuarem indo na igreja, um dia elas vão se dar conta disso, né? Elas vão cair em si, assim como o apóstolo Paulo, né? Caiu em si quando ele teve um encontro com Jesus, ele caiu em si de todo o mal que ele estava cometendo. Então, as pessoas continuando na igreja, um dia o Espírito Santo vai falar ao seu coração e ela vai entender, a palavra vai entrar no coração dela e ela vai compreender aquilo que Deus quer da vida dela. Então, nós precisamos estar sempre atentos à palavra de Deus, que é ela que vai nos curar, vai nos limpar, vai nos podar e vai nos levar, né, para a vida eterna. É somente pela palavra de Deus que nós alcançamos a fé para alcançarmos também a vida eterna com Deus. Amém, pastor? Vou pedir para o senhor estar orando por todos. Deixa eu ver se tem alguém aqui que comentou aqui na nossa live. Hoje tivemos aí o comentário somente do Aloysio Maidana. Um abraço, Aloysio Maidana. Ele perguntou como vão vocês. Aleluia, estamos todos bem, graças a Deus, né? Estamos aqui fazendo a obra do Senhor em nome de Jesus. Temos espectadores também aqui no YouTube, né? Mas as pessoas não gostam muito de comentar ali, né? Eu acho que para não aparecer os nomes ali, mas amém. Vamos estar orando por todos que estiveram conosco aqui e também por esses alvos que estão aqui no caderno de oração. Amém, pastor? Amém. Vamos orar então. Amém. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, nós continuamos na Tua presença, meu Pai. Senhor, olha, Senhor amado, cada alvo de oração que está, Senhor Deus, escrito ali naquele caderno. Eu não sei, eu não conheço, não sei os nomes, não sei, Senhor amado, quais são os pedidos de oração que tem nesse caderno, mas Tu sim, Senhor, conhece. E Tu conheces o coração de cada um deles, ó Deus. Senhor Deus, nós queremos orar por aqueles que possam estar enfermos, que Tu venhas repreender todo espírito de enfermidade, que Tu venhas trazer cura, que Tu venhas trazer libertação, meu Pai. Com especial maneira, meu Deus, oramos por aqueles que estão, Senhor, passando neste momento pela enfermidade, pelo vírus do Covid-19, meu Pai. Pedimos por eles, ó Deus, que Tu venhas soprar, Senhor amado, sobre suas narinas, que Tu venhas encher os seus pulmões, Senhor Deus, de ar, meu Deus, trazendo cura sobre eles, reforçando sua
imunidade, tirando, Senhor Deus, esse vírus, arrancando do corpo, meu Pai, trazendo fortalecimento, Senhor Deus, sobre cada órgão atingido, principalmente, meu Deus, a garganta, principalmente, meu Deus, os pulmões. Ministra, meu Pai, ministra, meu Deus, unção de cura sobre aqueles que estão passando por esta enfermidade. Assim, Senhor amado, como oramos também, ó Deus, por aqueles pedidos de oração, por cura, talvez possa ser até um câncer, meu Pai. Arranca essa enfermidade maldita, meu Deus, por aqueles que estão clamando por emprego, que estão buscando, Senhor eterno, aqueles que têm entregado currículo, meu Deus. Senhor, vem ouvir, Senhor eterno, o seu clamor, vem ouvir a sua oração. Vem abrir uma porta de emprego, meu Pai, para que com dignidade possam levarem um sustento para os seus lares, meu Deus. Olha, Senhor Deus, aqueles que estão pedindo pelos filhos, Senhor, vem Tu operando na família, meu Pai. Vem trazendo transformação, vem restaurando as famílias. Vem, Senhor Deus, tocando no coração do pai, no coração dos filhos, no coração da mãe, no coração dos filhos. Vem, Senhor Deus, trazendo a oração completa, meu Deus. Oramos, Senhor amado, pelo Ministério Luz para os Povos, tanto aqui como na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, no mundo, meu Pai. Oramos pelas nossas autoridades, pelo nosso apóstolo Sinomar, pelo bispo Danilo, pelo pastor Nerceli, por todos os bispos do Brasil, por cada pastor que está, Senhor Deus, ministrando a Tua palavra ali na cidade de Alegrete e no mundo, meu Deus. Vem Tu, Senhor eterno, glorificar-te de uma maneira sobrenatural sobre a vida, Senhor, de cada um deles, ó Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que Tu sempre ouves quando Teus filhos clamam a Ti, meu Pai, e muito em breve vão estar tendo resposta às suas orações, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, então. Pastor, eu deixo aí um momento para o senhor se despedir aí do pessoal, né? E depois nós estaremos encerrando mais um programa Enlace Missionário. Muito bom, agradeço então a oportunidade de estar aí junto com o nosso irmão Joselito, estar aí nesse programa Enlace Missionário, onde o lema dele não é evangelizar o Sul, é a nossa missão. Amém, é isso aí. Quero mandar um abraço para o bispo Danilo, para o pastor Nerceli, nosso líder, que ele deveria ter feito um comentário aí. Semana que vem ele vem. Então, um abraço, estou brincando, um abraço para o pastor Nerceli, esperamos ele a próxima semana. Para nós uma grande alegria, então, e se Deus assim quiser e nós permitir, estaremos novamente na próxima sexta-feira, quando ser às 13h30 com o programa Enlace Missionário, o nosso irmão Joselito Perosa. Amém, glória a Deus. Então, eu quero agradecer aí ao senhor, pastor, por estar participando conosco aí, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, Deus abençoe a pastora Marta, né, a Ana Belém, lá na cidade de São Francisco, também o missionário Luciano, né, lá na cidade de São Francisco, são seus filhos aí, né, Deus abençoe a família deles também, toda essa família sacerdotal, bênção de Deus aí na igreja do Senhor aqui na face da terra, missionários que estão aí no campo, levando, né, a palavra de Deus aí para as pessoas que necessitam. E nós oramos, sempre oramos aí por um milagre aí na cidade de Caciqui, né? A gente sabe a falta de emprego aí nessa cidade, né? Em nome de Jesus, né? Que algum empresário ou vários empresários, né? Recebam aí um desejo da parte de Deus aí nos seus corações, né? De empreender aí na cidade de Caciqui para que chegue emprego aí para todas as pessoas, porque as pessoas, quando trabalham, elas ficam dignas, não que elas não sejam, né? Mas
o trabalho, né, diz um ditado no mundo aí que o trabalho dignifica o homem. E o trabalho, nós podemos ver na palavra de Deus aí de Gênesis a Apocalipse, né, que o trabalho, ele faz parte da vida do homem. Lá em Gênesis o Senhor disse, né, Deus falou para o homem, vocês vão trabalhar e vão tirar da terra o fruto, para que possam se alimentar, né? E também, a Bíblia também diz que aquele, se não me engano é em Provérbios, eu não me lembro o endereço, né? Mas aquele que não trabalha, que também não coma, né? Então, é necessário, é bíblico dos homens e mulheres estarem trabalhando para ganhar o seu sustento. Então, nós oramos aqui em nome de Jesus, né, que empresários dirijam-se para a cidade de Cacequi para levar emprego para essa cidade, que em todo o Rio Grande do Sul, né, que Deus abra as portas para empresas virem aqui para o estado do Rio Grande do Sul para aumentar as pessoas empregadas aqui, para que prospere, né, as nossas cidades e o nosso estado, a nossa nação, em nome de Jesus. Que o Brasil, né, seja, em nome de Jesus, um polo aí de indústrias para toda a terra, e também um polo de missionários, né, para que as missões, né, saiam daqui de Alegrete, saiam daqui do Rio Grande do Sul para toda a terra. Há uma palavra que foi dada para o pastor Nerceli, e esse lema do programa aqui faz parte dessa palavra que foi dada a ele. Evangelizar o Sul é a nossa missão. Foi dado, então, essa palavra que o pastor Nerceli, através da vida dele, através da Rede de Missões, nós iríamos evangelizar todo o Sul da América, né? Não é só aqui o Sul, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, não. É toda a América do Sul, né? América do Sul. É uma palavra que foi dada para toda a América do Sul. Então, evangelizar o Sul é a nossa missão. Amém, pastor? Deus abençoe. Amém, meu irmão. Até sexta-feira, né? Mais uma vez aí com mais uma palavra do pastor Juan. Agora nós já agendamos aí, o pastor Juan vai entrar aí na grade de programação do programa Enlace Missionário. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a pastora Marta e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Um abraço aí para nossa irmã Jane, o Léo e a Sara, que Deus venha. E a Nora também. A Nora, agora tem mais aí. A Brenda, né? A Brenda, filha aí do pastor Arley e a pastora Carmen, né? Também aí, bênçãos de Deus aí nas nossas vidas. Então, Deus abençoe você que estava conosco, nos assistindo. Deus abençoe você que vai assistir, né, essa programação a partir de agora, que vai ficar aí nas redes sociais. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Até segunda-feira, né, com mais um programa Enlace Missionário. Deus abençoe.